Emprego da fortuna, item 11 das Instruções dos Espíritos do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens, e vos proporcionam o gozo das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em deixar de se submeter ao que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá que fizeste, administrador infiel, dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Então, que fizesse dos seus talentos? Lembra da parábola dos talentos? Você fez bom uso dos talentos que recebeu? Ou os enterrou, os guardou e não fez nada com eles? Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego da riqueza. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. O emprego para as riquezas que mais alegra a Deus está na caridade. É claro que não nos referimos a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade plena de amor, que procura o necessitado e o ergue sem o humilhar. Rico, dá o que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessita ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida, se informe e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a sua esmola. Difunde com os socorros materiais o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sob uma base que nunca lhes faltará e que te trará o grande lucro das boas obras. E aí nos perguntamos, né? Por que não somos todos igualmente ricos? Por uma razão. Porque não somos igualmente inteligentes, esforçados e trabalhadores para obtermos a riqueza. Nem somos equilibrados e previdentes para conservá-la. Se dividirmos toda a riqueza do mundo de forma igual para todos, aconteceria que a diferença entre o caráter e as aptidões dos homens, em pouco tempo, já haveria de novo muitas diferenças. E se todos tivessem seu sustento garantido, não iriam se esforçar tudo o que podem. E mais, sem a possibilidade de obter riqueza, os homens não teriam o estímulo necessário para criar o trabalho pelas grandes descobertas e empreendimentos que levam ao bem comum. Mas por que Deus concede riqueza a pessoas que não usam para praticar o bem? Porque o homem tem livre-arbítrio. A prática do bem não é imposição de Deus, mas é o resultado dos esforços e da vontade de cada um. A riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso. Assim, todos a possuem em algum momento. Ao longo de muitas encarnações,
cada um tendo a oportunidade de se exercitar em seu uso. O rico de hoje pode ser o pobre de outras vidas, e o pobre de hoje pode ser alguém que já foi rico ou que virá a ser rico. A riqueza é a prova da caridade e da abnegação, assim como a pobreza é para quem passa por ela a prova da paciência e da resignação. Dessa forma, ao considerarmos o conjunto das existências corpóreas, veremos que tudo se equilibra com justiça. A origem do mal não está na riqueza, mas no orgulho e no egoísmo. Todos os abusos acabarão quando o homem se regenerar pela lei da caridade. E também precisamos ter cuidado com a compreensão parcial de determinados trechos evangélicos que têm levado a muitos equívocos. Uma dessas situações é relacionada à posse, à riqueza como obstáculo à conquista de valores eternos. Por exemplo, quando Jesus, respondendo ao moço rico, que lhe disse que seria preciso vender tudo o que tinha para segui-lo, e concluiu que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus, muitos interpretam que o mestre menospreza a prosperidade e condena aquele que possui a riqueza. Mas Jesus jamais quis menosprezar a prosperidade, que é um bem da vida, e nem condenar o rico, mas sim quis nos advertir quanto ao apego excessivo dos bens materiais, do supérfluo, porque desavisados e invigilantes nos habituamos ao abuso. Allan Kardec esclarece que se a riqueza constituísse obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia concluir por certas palavras de Jesus, que são interpretadas ao pé da letra e não segundo o Espírito, Deus, que concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação alguma. E essa ideia vai contra a razão. E reflete, Kardec reflete que a riqueza é um poderoso excitante do orgulho, da vaidade, da vida sensual. Isso é, gera tentações e exerce grande fascínio, levando o imprudente, em função da ambição que lhe é própria, a situações infelizes. O dinheiro em si é neutro. É a aplicação que se dá a ele que o transforma em veículo do bem ou do mal, de elevação ou de queda, alterando sua finalidade. Provém de educação, trabalho, alimento. O dinheiro enobrece quem o possui. E quando usado com egoísmo, apenas em benefício próprio, na posse, sem aplicação no bem comum, encarcera o homem, levando-o à infelicidade. Portanto, Kardec nos diz que, embora o dinheiro seja uma bênção da vida, seu uso indevido traz consequências. Se torna um carrasco implacável do avarento, transforma a inteligência perversa em arma destruidora. Mas, se bem usado, é instrumento libertador. A riqueza é um bem para ser administrado em benefício geral e não para uns privilegiados. Aquele que retém a riqueza em seus cofres, sem dar à riqueza nenhuma utilidade, é avarento. É aquele que enterra os seus talentos, E o que manipula a riqueza apenas em benefício próprio é exclusivista, egoísta, ambicioso. E ele conclui: não é a moeda que torna o homem mau, mas sim o homem que torna o dinheiro mau pelas fantasias das paixões que o dominam. E Cheverus termina
esse item, né, dizendo que a riqueza da inteligência deve ser utilizada como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. E mais, derrama sobre teu irmão os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Boa semana. Fiquem com Deus.